É aquela coisa, né, pessoal? Uns constroem, outros destroem. Isso é sempre assim, né? Nós vamos torcer que hoje dê tudo certo, tá bom? Sem mais delongas, Engel, contigo, uma ótima palestra, tá? Prazer mesmo, e a gente, como ex-docente, né, e agora compadre, também pseudo-orientador, a gente fica muito feliz aí com o trabalho de vocês, tá? Beleza. Valeu, Maurício. Obrigado aí por fazer a apresentação aí, por mais que tenha sido um pouco parcial, né? Só agradecer a oportunidade de participar da aula de entomologia, né? Entomologia 1, né? Que tu tinha me falado. Matéria que eu fiz, que foi que me motivou a seguir na área, né? E nas Menti loucuras bem, né? e nas loucuras do professor lá de estatística lá também, daí eu segui um pouquinho dessa área também, né? Entrei na fumaceira também. Para nós não demorar muito, pessoal, como o professor falou que é uma aula de entomologia 1, eu preparei então uma apresentação assim vai do básico, assim, bem do básico mesmo, até nós chegar a alguma situação mais aplicada, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem parar a apresentação, perguntar no meio da aula, tranquilamente, tá? Que é para todo mundo entender mesmo, tá bom, pessoal? Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Só um minutinho. Agora deu certo, Eduardo. Perfeito. Tá bom, então, nossa palestra, né, sobre afídeos e cereais no Rio Grande do Sul, né, bases para o manejo integrado. E já para nós começar a nossa aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, dar algumas características, alguns aspectos gerais sobre esses afídeos, né. Para começar, então, como característica, a gente pode dizer que afídeos são insetos diminutos, né, são insetos pequenos. Em geral, eles têm um corpo mole, é pouco esclerotizado o corpo dos afídeos. Eles têm um alto potencial biótico, e isso é muito importante. O comportamento deles é gregário, tanto no espaço quanto no tempo. Eles são sugadores, né, então eles vão estar desviando fotoassimilados das plantas. E também eles são fitovetores, né, eles vão estar transmitindo viroses para as plantas, né, tanto cultivadas quanto não cultivadas. E são insetos que têm alta sensibilidade a variações no clima. Tanto que pulgões, então, são modelos de estudos ecológicos, então, para nós avaliar e prever questões sobre aquecimento global e toda essa parte meteorológica. Dando sequência, os afídeos, eles são insetos que têm distribuição mundial, eles são chamados de cosmopolitas por causa disso, e a gente pode visualizar aqui, então, a distribuição mundial, né, de uma espécie apenas aqui, o tamanho da distribuição dela no mundo, e a gente nota que a nossa região aqui, ó, nesse caso aqui, são número de espécies de plantas hospedeiras para essa espécie de afídeo que foi feito o modelo. A gente visualiza que a nossa região aqui no sul do Brasil, região sul do Brasil, tem um grande número de espécies hospedeiras desse afídeo, que nós vamos ver posteriormente. Em geral, todos os afídeos têm uma grande distribuição mundial, porque eles têm uma ampla gama de hospedeiros, né? E o ciclo de vida curto deles e o alto potencial biótico permite eles se estabelecerem em diferentes regiões. A classificação taxonômica desses afídeos, para nós ter em mente aqui, eles são insetos do reino animal, obviamente, eles pertencem ao filo Arthrópoda, então eles pertencem dentro do filo Arthrópoda à classe Insecta, né? Seguindo na ordem Hemiptera, que eu dou destaque aqui, que são chaves para a gente identificar depois, né? Subordem Sternorhynca, superfamília Fidoide, e a família Aphidide. A maioria das espécies de importância econômica são dessa família Aphidide. Dentro dessa família Aphidide, nós temos 3 tribos que são as principais para a nossa região. Há várias outras tribos de afídeos, são cerca de 5.000 espécies no mundo, mas assim, são 3 tribos que são as principais do ponto de vista econômico aqui para nós, né? Que é a tribo Aphidine, a tribo Macrocifine e a tribo Cifine.
Seguindo, para a gente identificar um afídeo no campo, a gente tem aqui o nosso afídeo modelo, que aqui, partindo do corpo do afídeo, a gente já tem uma noção de como é que ele é, e a gente tem algumas características para identificar a nível de espécies ou de tribos, que é a parte dos tubérculos, né, que são estruturas que estão na cabeça dele, e são estruturas anteriores às antenas, tá bom, pessoal? É como se fossem duas guampinhas deles aqui para a gente identificar. A antena também é um aparelho do corpo que a gente usa para identificação. O tórax, que não é tão claro aqui, mas pode ser usado também. As pernas são usadas para identificação, são muito usadas para identificação das espécies. O abdômen e os cifúnculos e a cauda. São órgãos aqui que ele tem, né, estruturas que ele tem, que vão permitir a identificação de afídeos ao nível de família ou espécie. Nós avaliando, então, essas estruturas numa espécie real aqui, a gente observa os tubérculos aqui, localizados antes do início da antena, a antena, né, desse afídeo, o tórax está aqui, entre os dois pares de pernas anteriores, as pernas, então, né, a anterior e a posterior, o abdômen dele, que é toda essa região aqui, os cifúnculos aqui, localizados, e a cauda, que aqui está estruturas anais, onde ele vai excretar a melada quando ele se alimenta. Seguindo, então, a morfologia desses afídeos, eles podem ser tanto ápteros quanto alados. Aqui tem um detalhe interessante, pessoal, que a maioria acha que um pulgão ele vai passar a ter asas ele por ele mesmo, ou seja, ele do nada ele vai começar a criar asas. A verdade é que é uma série de condições impostas que ele vai começar a produzir indivíduos que vão vir a ter asas, entendeu? Então, seguindo, assim que funciona. Aqui é a morfologia, né, de ápteros, que é a ninfa 1, ninfa 2, 3, 4, até o adulto áptero. E esse adulto, quando ele tiver algumas condições impostas para ele, ele vai começar a produzir ninfas que vão vir a ter brotos alares. E esses brotos alares, né, vão se desenvolver até dar origem, então, ao adulto que vai vir a ter asas e vai migrar para outros locais. Mas aqui, que condições que são essas? Tem dois pontos de vista. Ambiente desfavorável, primeira condição, que é onde eu tenho uma área com muitos predadores, muitos parasitoides, e essa pressão de seleção vai fazer com que os afídeos comecem a produzir indivíduos alados para escapar dessa área em busca de um local mais seguro. E nós temos aqui até mais comum até de se ver, que é um ambiente extremamente favorável, tanto do ponto de vista climático, quanto da presença de recursos. Isso vai fazer com que os afídeos eles se reproduzam em alta taxa, né? Eles têm uma alta taxa de reprodução, um crescimento populacional acelerado, que vai gerar uma alta densidade, um alto número de indivíduos por planta. E isso vai ocasionar na competição. E essa competição, ela faz com que os indivíduos passem a ter asas e comecem a migrar localmente para outras plantas no entorno, e então a gente começa a ter aquelas reboleiras, né, com ocorrência de afídeos nas áreas. De maneira geral, a biologia de afídeos, eles são indivíduos que têm 4 instares, um ciclo aproximadamente de 10 dias até chegar na fase adulta, uma sobrevivência dos adultos aproximadamente de 25 dias, e esses adultos, desses 25 dias, geralmente entre 10 e 18 dias, então eles são aptos então a produzir indivíduos, né, novos indivíduos. E o potencial biótico que tem são cerca de 50 ninfas produzidas por fêmea. Na nossa região, então, a região subtropical do Brasil, a gente tem a reprodução dos afídeos por partenogênese telítica. O que é isso? A partenogênese telítica, ela é a produção apenas de fêmeas num ambiente sem a presença de ovos. Diferentemente do que a gente encontra em partes da Europa, da América do Norte, onde que os afídeos, eles
colocam ovos, aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem a presença de ovos no sistema. Então, as fêmeas vão estar reproduzindo novos indivíduos diretamente, sem a presença de ovos, sendo que os ovos, eles são colocados nessas regiões que eu falei, apenas em função da existência de invernos extremos. Ou seja, a fase de ovo ela é uma fase onde que nesses invernos extremos de regiões da Europa e América do Norte, a fase de ovo vai servir como uma proteção, né? Um período de incubação desses indivíduos, né? Para evitar a morte. Para exemplificar aqui a biologia deles, eu coloquei um vídeo aqui da Coopert, que eu acho fantástico, que mostra bem essa parte de reprodução desses indivíduos, tá bom, pessoal? Dá um play aqui. Aphids inflict serious damage to a variety of crops. They are notorious virus vectors and have an enormous reproductive capacity. There are lots of different colored species, and they occur in all kinds of crops. Nymphs and adults extract food materials from the plant and disturb the balance of the plant's growth hormones. It can result in deformed leaves or even the death of young plants. Aphids secrete honeydew, which is a nutrient source for sooty molds. Their saliva can also induce strong allergic reactions, such as malformations of the growing tips. The aphid in this video is the most important vector of viruses and is thus feared by many growers. When reproduction is asexual, the young aphids are born as developed nymphs. They immediately start to feed on plant sap and grow rapidly. Aphids molt 4 times before reaching adulthood. With each molt, they shed white skin, betraying their presence in the crop. Adult aphids can have different appearances. They can vary in color and can be winged or wingless. The most effective method to control aphids depends on species, crop, and climate. Check out our YouTube channel and website for more information on agricultural pests. Então, pessoal, vocês puderam ver aqui que os afídeos, eles têm 4 fases de ninfa até adulto, são 4 fases, né? E que eles podem serem tanto ápteros quanto alados. Vocês puderam ver também o sistema de reprodução, né, de partenogênese, como eu disse antes. E vocês também puderam verificar que eles podem ter uma coloração diferente a depender da fonte de nutriente que ele tá tendo no momento. E, além disso, também o fotoperíodo influencia bastante na coloração desses afídeos. Tá? Então, de maneira geral, a gente viu um bloco aqui que é um pouco mais taxonômico e biológico, que nos mostrou questões de como é a anatomia geral de um afídeo, como eles se reproduzem, né, e a parte de classificação hierárquica do reino animal dele, né. Agora, nas principais espécies, vamos focar um pouquinho nas principais espécies do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, a parte de identificação e danos delas. A gente começa a usar ferramentas aqui para a identificação delas, né. Então, a primeira parte da identificação é nós olhar o jeito do inseto. Isso é para qualquer espécie, mas é nós observar o inseto, a maneira como ele se comporta, o jeito, a maneira geral que ele tem, né, a anatomia, a morfologia geral, e a gente começa a partir para os detalhes, que a gente começa a observar os tubérculos aqui, como eu falei antes,
a parte do abdômen, a parte do sifúnculo, né, e a parte da cauda, além da parte da antena também. São todas estruturas que a gente vai utilizar para separar espécies, tá bom, pessoal? Seguindo, então, a gente tem das tribos que eu falei, das principais tribos, né? Vamos começar com a tribo Afidine, que no Rio Grande do Sul, principalmente, é composta principalmente por 4 espécies. E vamos falar um pouquinho, então, dessa primeira espécie aqui, que é o Rhopalosiphum maides. É o pulgão do milho, que a gente chama, né? Ele tem aqui uma coloração, o jeitão dele, é um pulgão que a gente pode dizer que ele é um verde-oliva, puxando para o azul, dependendo da fase dele e de alimentação. É um pulgão que ele vai ter as antenas voltadas para frente, geralmente, tá? Ele tem um corpo mais arredondado, tá? Ele tem um corpinho mais arredondado, e as pernas dele não são tão compridas assim, tá? A gente vai utilizar isso para a diferenciação dele. E os sifúnculos dele são bem aparentes, ó, vocês podem ver aqui na imagem que os sifúnculos são bem aparentes. Isso são pressupostos para a gente separar essa espécie das demais. Dentro da tribo Afidine, uma principal diferenciação dele é a questão da coloração. Ele é muito mais um verde-oliva do que os demais. Esse pulgão também, então, ele é originário da Europa e da Ásia, daquela região. Ele é vetor do vírus do nanismo amarelo, assim como outros 34 tipos de vírus, mas aqui principalmente é o VNAC. O principal hospedeiro dele é o milho, na nossa região, mas ele também vai acontecer em aveia, trigo, cevada, pastagens, né? Ele tem uma ampla gama de hospedeiros. No milho aqui, pessoal, condições de umidade aqui, ele pode ocasionar um dano até de 11,8%, em uma condição de seca, que é uma condição favorável, né, ausência de precipitação, pode chegar até 90%. Mas isso aqui são condições extremas, tá bom, pessoal? Na média, 25% a 30%, mas isso numa condição ainda favorável para ele, que a gente ainda não está encontrando. Isso aqui é regiões aqui, esses danos vão acontecer em regiões do México, regiões aqui da América do Sul, mas não na nossa, no caso, mas tem potencial, isso quer dizer, ele tem potencial de causar dano. Sintomas, ele vai estar ocasionando aqui plantas estéreis, né, e má formação das plantas. A depender da fase que ele ocorre, geralmente ele vai estar ocorrendo na fase reprodutiva, onde a gente vai estar visualizando ele no pendão, principalmente, mas ele pode ocorrer já na fase vegetativa, e ele vai estar ocasionando, então, má formação das plantas quando ele está em alta densidade. Partindo agora para o pulgão da raiz, Rhopalosiphum rufiabdominalis. Se nós observar, a gente já consegue diferenciar do Rhopalosiphum maides já pela coloração. Veja que ele também tem as anteninhas voltadas para frente, assim como o Rhopalosiphum maides, que é uma característica, então, da tribo, e os sifúnculos dele são saltados. Então, o que vai diferenciar mesmo é a coloração e a localização dele, que ele vai estar alocado principalmente na raiz e na extremidade, e na parte que, quando começa aqui no colar, onde inicia a saída da planta do solo. No máximo, ele vai estar alocado até essa região. Ele é um pulgão menor em relação aos outros, mas a ocorrência dele se dá na nossa região, principalmente em aveia. Ele também é originário da Europa e da Ásia, né? Vocês vão ver que a maioria dos pulgões são de lá. E ele é vetor do VNAC, assim como os demais. E na nossa região, no sul do Brasil, considerando todo o estado, o principal hospedeiro dele é o arroz, mas ele também acontece em trigo, em aveia, pode acontecer em milho e cevada, tá? Mas com menor frequência. Os danos dele são associados à redução de stand da planta, né? Principalmente na fase inicial, quando ele ocorre logo no início do estabelecimento da cultura. Ele ocasiona também a paralisação do crescimento da planta e amarelecimento foliar, né, decorrente do desvio dos fotossimilados e nutrientes em função da alimentação dele. O Rhopalosiphum pad, então, que hoje é a nossa principal espécie dentro da tribo Afidine, vocês vão poder observar que ele pode estar com as anteninhas dele, tanto voltadas para trás quanto para frente, mas elas ainda são mais curtas em relação a outras tribos. Característica para identificar ele é o corpo arredondado, sifúnculos bem proeminentes e essa coloração aqui marrom avermelhada na parte final do abdômen. Isso é muito característico dele.
Vocês vão ver que ele pode variar essa coloração aqui até para uma cor muito mais escura, até um azulado, mas essa característica aqui da parte final aqui do abdômen, ela é bem proeminente para a identificação dele. Vocês vão ver também as antenas dele, elas vão ter 6 segmentos aqui, tem alguns que tem 5, outros que tem 7, a dele tem 6 sempre. Ele também pode produzir indivíduos alados, e os indivíduos alados dele vão ter, em geral, o corpo mais escurecido, a parte do tórax, protórax, aqui, cabeça. Vocês já podem ver isso aqui nessa imagem, né? A parte anterior do corpo dele é mais escurecida em relação a indivíduos sem asas. O Rhopalosifum padi, ele também é da Europa e da Ásia. Hoje ele é o nosso principal vetor do VNAC, mas ele também transmite outros 40 tipos de vírus, tá? Mas na nossa região é o VNAC o principal, né? Os principais hospedeiros dele na nossa região é o trigo, a aveia e a cevada. No trigo, principalmente no trigo, ele causa má formação e quando a somada transmissão viral, ele pode ocasionar perdas de 20% a 60%, tá? Depender aqui de genótipo, manejo, toda essa parte de clima, né, de ambiente, presença de inimigos naturais. Dentro dessa faixa aqui pode variar o potencial de dano dele. Passando ainda a última fídeo dessa tribo, o Schizaphis graminum, que a gente chama de pulgão verde dos cereais, vocês podem visualizar que ele é da tribo Aphidae, ele tem as antenas curtas, assim como as demais, só que a diferença aqui, ela sempre vai ser voltada para trás. As pernas dele são mais longas que os Rhopalosifum, mas não que a outra tribo, que nós vamos mostrar posteriormente. Eles têm os sifúnculos proeminentes, mas não tanto assim. E a principal característica de identificação desse afídeo é a coloração, que geralmente vai ser dessa cor, não é uma regra, mas geralmente. E a anteninha dele ser voltada para trás, assim, mas ela não vai ultrapassar o sifúnculo. Então, essa é a principal forma de identificação de Schizaphis graminum, tá? E associado a que os tarsos serem escurecidos, serem quase pretos, praticamente aqui, em função da perna que não ser tão preta nos indivíduos, tanto alados quanto ápteros. Partindo agora aqui para algumas informações dele, a gente vê que ele também é da Europa e da Ásia, ele é transmissor do VNAC, o principal hospedeiro dele no nosso sistema é o trigo e a aveia, mas ele vai acontecer em cevada, ele vai acontecer em milho, em sorgo, menor população, tá? Danos no trigo. Os danos dele são em decorrência da toxicidade da saliva dele, que é superior às outras espécies, e somada à transmissão viral. Como ele é um vetor não tão eficiente quanto o Rhopalosifum, né, então o dano dele, por ocasião do vírus, né, vai ser entre 5% a 10% em geral, tá bom? Passando para a tribo Macrocifine, e aqui a gente já tem alguns afídeos até mais conhecidos, né? Vamos falar um pouquinho do pulgão da folha do trigo, ou o pulgão verde pálido das gramíneas, como falam também. Olha a diferença dessa tribo para as outras, para outra tribo. Os afídeos aqui dessa tribo, eles são muito mais pernudos e compridos, né? Eles não têm o corpo tão arredondado assim, e as antenas deles geralmente vão ultrapassar os sifúnculos, ou ao menos vão estar na mesma linha dos sifúnculos. Aí já é pressuposto para nós separar a nível de tribo esses afídeos. O pulgão verde pálido das gramíneas, o pulgão da folha, ele vai ser uma coloração amarelada, geralmente bem pálido mesmo, mas ele pode ter uma coloração um pouco mais escura. A diferença dele é a questão de identificação. Os tarsos vão ser sempre escuros, independente se o indivíduo é alado ou áptero, e as antenas vão ultrapassar os sifúnculos. Então, ele tendo uma coloração verde pálida, os tarsos enegrecidos e as antenas ultrapassando os sifúnculos, é pressuposto, então, para nós identificar ele como Metopolophon dirorno, que é a espécie do pulgão da folha do trigo. Esse afídeo, então, ele é originário também da Europa e da Ásia. Ele é um vetor do VNAC, tá? O principal hospedeiro do nosso sistema é o trigo e a aveia, mas ele vai acontecer em outros cereais também. No trigo, hoje, atualmente, né, o dano dele é ocasionado
a redução no peso do grão, geralmente entre 5% e 10%, somado à transmissão viral. Detalhe que esse pulgão, atualmente, ele tem apenas esse potencial de dano, mas isso em função de mudanças que foram feitas desde a década de 70 até hoje, que reduziram populações desse afídeo. Quais mudanças foram essas? Principalmente questão da introdução de parasitóides na década de 70 e 80, tendo essa espécie como alvo. Então vieram aquela vez 14 inimigos naturais, principalmente parasitóides, especialistas em controle de afídeos. E então ocasionaram a redução drástica dessas populações, porque que aconteciam em geral no período reprodutivo da cultura do trigo. Hoje a gente tem essa espécie, dentre as principais, como uma das que tem menor ocorrência em relação aos demais. Partindo para o Citobium avene, então, para o pulgão da espiga, a gente vai observar que é como característica da tribo Macrocifine, né, ele tem antenas bem longas. A coloração do Citobium avene pode variar de um quase amarelo para um verde bem escuro, a depender da alimentação, da fase. Diferenças dele para o Metopolophium é aqui os tubérculos da cabeça serem mais proeminentes e a cabeça dele vai ser mais escura também. Outra situação, ele vai ter partes aqui da coxa mais enegrecidas que o Metopolophium gyrordum. Além de ter os sifúnculos também enegrecidos, que é uma característica bem marcante dele, sifúnculos enegrecidos e proeminentes. Então vamos diferenciar ele do Metopolophium gyrordum e das demais tribos. O Citobium avene, ele também é da Europa e da Ásia, ele é vetor do VNAC, e além disso ele é vetor de 27 outros tipos de vírus. Ele tem como principal hospedeiro no nosso sistema o trigo, a aveia, mas ele vai acontecer cevada, ele vai acontecer milho, sorgo, triticale, ele vai acontecer em diversas outras pastagens, como braquiária e outras que vão serem cultivadas na área. No trigo, o dano dele pode ser de 10% até 50%, né? Por decorrência do comportamento alimentar e dele ocorrer na espiga diretamente, se alimentar como dreno diretamente dos grãos, né? Ele vai também atuar como transmissor de vírus, e se ele ocorrer no início do período reprodutivo, esse dano pode chegar até 80%. Não quer dizer que ele vai chegar sempre, mas ele pode variar de 20% até 80%, a depender de condições de manejo e genótipo utilizado. Na tribo Cifine, a gente tem duas espécies que são as principais da nossa região, da região sul do Brasil, que é a Cifa flava e Cifa maides. A Cifa maides, ela foi introduzida recentemente. Ela entrou no Brasil em 2007, se eu não me engano, 2007. Mas ela ainda elas não são tão importantes, essas duas, quanto as outras que eu já falei até agora, em termos de abundância. Cifa flava aqui, para nós identificar, ela tem esse jeitão aqui, ela é menor que as demais, a antena dela é menor e voltada para trás. Geralmente ela vai ter uma coloração amarelada, mas ela pode ficar até como na foto aqui, tendendo para um verde, mas geralmente ele vai ser mais amarelado. Características da tribo, essas estruturas esclerotizadas no abdômen, bastante, muito mais do que as outras espécies, isso é muito mais torna muito fácil a identificação deles. Outros detalhes, aqui partindo para a Cifa maides, a gente vê que esse pulgão é um pulgão negro dos cereais, ele é um pulgão que ele é todo cheio de pelos, né, todo peludo, e isso diferencia ele tanto do Cifa flava quanto das outras espécies. Geralmente ele tem essa coloração preta, mas ele pode tender para um amarronzado, né, depender da fase de vida dele. E ele é um pulgão que também tem as antenas para trás, menor, e só que menor em comparação, né, às outras tribos. É uma característica da tribo Cifine. Considerando as duas espécies, então, no nosso sistema, apenas Cifa maides é vetor do VNAC, que a gente sabe até agora, né, que é o que se tem em estudo, mas eles têm aqui como principais hospedeiros milho e sorgo, mas eles também vão acontecer em trigo, aveia e cevada, porém a população vai ser muito inferior.
No milho, no sorgo, eles vão estar ocasionando encarquilhamento das folhas quando eles estão em alta densidade populacional, né? Mas, de maneira geral, esses afídeos, Cifra e Ciframaedes, são considerados afídeos de borda de lavoura e de ocorrência em plantas não cultivadas. A gente vai encontrar muito em digitária, capim, coqueirinho, nessas plantas que ficam nas bordas das áreas de cultivo, né? A gente vai encontrar muito desses afídeos, muito mais do que dentro das lavouras de cereais. Então, atualmente, no sul do Brasil, a gente tem 4 espécies, né? As principais espécies de afídeos de cereais, principalmente cereais de inverno. E das 4, a gente, então, avalia que a gente pode identificar afídeos também, não só pelo conhecimento taxonômico, que a gente viu até agora, imagens e tal, mas também pela localização deles na planta. Então, avaliando a planta de trigo, a gente vê que a gente vai encontrar Rhopalosifum, o pulgão da raiz, Rhopalosifum rufi abdominalis, aqui na parte radicular e aqui na parte inicial da haste. A gente vai encontrar o Rhopalosifum pad. Geralmente, tá, pessoal? Não é uma regra, mas geralmente ele vai estar aqui, ó, na haste da planta, né, no culmo, e até a primeira e segunda folha. Então isso forma o terço inferior, né, partindo para o terço médio, a gente já passa a encontrar mais Schizapis gramineus, né, nas folhas médias e superiores, e Metopolophum girordum. A gente começa a encontrar mais esses afídeos aqui. E no terço superior da planta, a gente vai estar encontrando o Citobulum avene, que vai estar alocado principalmente na espiga e na folha bandeira. Então, de maneira geral, essa é a distribuição intraplanta, né, desses afídeos, que também ajuda mais ou menos na identificação deles, né, em conjunto com outras ferramentas, isso facilita bastante a ocorrência desses afídeos em regiões da planta, facilita então a gente determinar pelo menos a nível de tribo, família, mais parametrizar, né, formas de identificação. Então, partindo agora um pouquinho para a parte de danos, que a gente terminou um bloco mais básico, né, desde identificação até comportamento, localização da planta, biologia, a gente vai então para a compreensão dos danos deles, e esses danos, eles podem ser diretos, como a gente está vendo aqui nessa imagem, aqui é a imagem de uma folha de trigo com uma parte danificada, né? Isso aqui certamente é dano de Schizapis gramineus, principalmente em função da toxicidade da saliva dele. Então ele vai ocasionar a morte aqui dos tecidos onde ele se alimenta. Os danos esses danos diretos vão estar ligados ao processo alimentar. Como é um hemíptero, afídeos são hemípteros, né, da ordem hemíptera, eles têm um aparelho bucal do tipo picador-sugador, onde que, no esquema aqui do Maurício, né, do professor Maurício que ele criou, a gente vai ter o inseto inserindo o estilete nos tecidos, né, da planta, e a partir dessa inserção do estilete dele na planta, ele vai passar a injetar saliva, e nessa saliva vão ter enzimas, né, que vão ocasionar aqui o rompimento das células, vão deixar pronto o conteúdo, principalmente do floema, né, por um inseto posteriormente sugar essa saliva de volta com os fotoassimilados, os nutrientes da planta. E nesse processo alimentar, além dos danos diretos, né, que a gente vai estar observando os sintomas aqui, em trigo, as espigas mal formadas, né, em função do processo alimentar dele, em milho, eles vão estar ocasionando até uma esterilização na fase de pendulamento, muito pulgão aqui nessa folha. Em milho também, na parte inferior, quando a gente tem muita densidade populacional, ele causa um amarelecimento nas folhas, e a gente pode notar aqui que no meio desse milho tem algum trigo que ficou, né, no sistema depois da colheita, e serviu como hospedeiro, que produziu afídeos em alta densidade e que passaram a ocasionar danos no milho, tá? Em decorrência desse processo alimentar, a gente vai ter também os danos indiretos, que aqui é o principal foco, né, da importância econômica de afídeos,
E esses danos indiretos vão estar ligados ao vírus do nanismo amarelo acevado, VNAC, que a gente chama. O VNAC, ele vai ser transmitido através do processo alimentar do afídeo, onde que ele vai inserir o estilete dele, como eu mostrei antes, vai injetar a saliva, e nessa planta, sendo que essa planta ela já tem a presença do VNAC, ele vai contrair esse vírus, vai armazenar esse vírus na hemocele dele, na parte do intestino médio, no sistema digestivo dele, e vai replicar esse vírus nas glândulas salivares. E quando ele for se alimentar de outra planta, então ele vai passar a transmitir esse vírus para outras plantas, e assim funciona a transmissão do VNAC. O VNAC ele é considerado um vírus circulativo não propagativo, porque ele passa de um pulgão passa para outras plantas diversas vezes, mas esse pulgão ele não vai passar para as ninfas que ele vai produzir. Então, a prole que é gerada de um pulgão que contém o vírus, a prole, ela ainda não é infectada. Então, ela vai ter que se alimentar daquela planta, adquirir o vírus, para então transmitir para outras plantas. O patossistema do VNAC, ele é formado, então, pela presença propriamente do vírus, né? Mas de uma planta que permita a replicação desse vírus, de um afídeo que passa a transmissão, né, desse vírus até a planta, e ele vai ser modulado pelo ambiente. Então, a gente vai ter as interações aqui entre esses fatores aqui associados ao fotossistema, né, onde que o vírus vai se replicar na planta e vai sobreviver no afídeo, né, e aqui a gente tem a interação de infecção e contração entre o afídeo e a planta, né? E todo esse patossistema, então, ele vai ser modulado pelo ambiente, porque o ambiente, ele vai modular tanto a planta quanto o afídeo, em questões de épocas de presença da planta hospedeira, desenvolvimento dela, fenologia, a densidade populacional de afídeos, distribuição espacial, tudo isso daí vai influenciar na presença do vírus, na severidade deles, do VNAC, né? Aqui é os sintomas de VNAC na aveia, mostrando que ele vai se replicar em cultivos outonais de aveia. Isso é muito importante para, posteriormente, a gente pensar em sistemas de cultivo. Ele deixa esse sintoma na aveia mais avermelhado, né? Diferente do trigo, por exemplo. O trigo ele já tem um sintoma de amarelecimento, né? E a distribuição dele a gente pode observar aqui que é em reboleiras, né? Então, a gente vai ter plantas virulentas, né, também acompanhando a distribuição espacial do pulgão, tá? Porque o pulgão ele tem uma distribuição agregada e ele vai estar transmitindo o vírus para essas plantas, né, que também vão formar reboleiras com seus sintomas. Sintomas são esses. A gente pode observar que os sintomas são questões de diminuição do porte da planta, uma planta não infectada para uma planta infectada, e má formação aqui, por exemplo, das espigas, né, até a esterilização de algumas espiguetas, né, que vão estar ocasionando uma queda na produtividade. Quando a gente tem esse patossistema, nesse patossistema a gente encontra condições favoráveis para o vírus, a gente pode ter um range aqui de danos de 20% até 60%. Isso, como eu falei antes, depende muito do genótipo que eu estou trabalhando, da tolerância dele ao VNAC, da densidade populacional de afídeos, toda essa parte, o manejo que é realizado, né, isso vai influenciar muito nesse potencial de danos aqui que o VNAC vai ocasionar na cultura do trigo. Ferramentas para controle do VNAC. Muito pouco, mas tem. Mas a gente foca principalmente no controle do vetor. Algumas ferramentas aqui para vetor e para VNAC são cultivares, que são tolerantes ao VNAC, cultivares que têm alguma resistência, principalmente a Rhopalosifum pad, que isso já tem hoje, controle biológico, que a gente tem como ferramenta, o time de semeadura a gente tem como ferramenta também, uma ferramenta importante, sistemas de cultivo, ou seja, sucessão versus rotação, né, o que é melhor em determinado momento para controlar, diminuir, né, a presença do vírus na minha área de cultivo, tratamento de sementes à base de neonicotinoide e aplicação de defensivos em parte aérea.
E aqui eu destaquei essas duas aqui, porque essa casadinha do tratamento de sementes mais aplicação em parte aérea, ela funciona muito bem, e vem funcionando muito bem há muito tempo, e fazendo até com que a gente negligencie certos estudos, né, mais do ponto de vista de compreensão de sistemas e populações, porque é muito fácil o controle. E aqui eu mostro aqui que o nível de ação hoje é 5%, o último nível de ação do recomendado, né, é de 5% de plantas avaliadas com a presença de afídeos. Então, esse é o nível de ação para a gente começar a empregar métodos de controle, né, seja via controle biológico, via duplicação de outros defensivos, né. Últimos resultados aqui que a Embrapa apresentou agora, né, esse ano, com relação à safra do ano passado, mostra aqui uma variação e a importância do conjunto de ferramentas aplicado, né, no sistema. Por exemplo, aqui a gente tem duas cultivares, TB Toruc e o RS25, que foram utilizadas para modelo, poderiam ser outras cultivares também, onde que o TB Toruc ele é suscetível ao VNAC e o RS25 ele é um genótipo com maior tolerância. Não quer dizer que ele seja resistente, ele é tolerante ao VNAC. Foram aplicados alguns tratamentos, no tratamento total aqui, que a gente chama, é a presença de aplicação tanto no tratamento de sementes, quanto periodicamente, né, em parte aérea. Nós temos o outro tratamento que foi feito, então, que é somente o tratamento de sementes, e onde que a gente não tem nenhuma aplicação em parte aérea. A gente tem o tratamento que é só parte aérea, e a casadinha do TS mais o parte aérea, né? Que a gente faz uma aplicação na parte aérea, sendo que a gente realizou o tratamento de sementes para plantio. A gente tem também a testemunha, que é sem aplicação de inseticidas e sem tratamento de sementes. E a gente observa aqui os valores de produtividade obtidos, né, entre as duas cultivares para cada tratamento aqui. E a gente observa, o principal destaque aqui, é que na presença de algum tratamento com inseticida, seja no tratamento total, que economicamente não é tão viável, mas na casadinha TS mais parte aérea e na parte aérea, a gente não observou variação significativa, que a gente pode observar aqui, entre as cultivares em termos de produtividade. No entanto, quando a gente só tem o TS, a gente só aplicou o TS, ou a gente não aplicou, por algum motivo, a gente não aplicou inseticidas, a gente observa que genótipo com maior tolerância ao VNAC tiveram maior produtividade. Tá, eles tiveram variação entre eles, né, em termos de produtividade, mas de um mesmo genótipo entre os tratamentos, principalmente para o ORS25, né, a gente não observou variação. No entanto, a gente não observou variação estatisticamente significativa. Em termos econômicos, pode ser que isso tenha variado até significativamente, né, a parte financeira de uma produtividade de 3.182 quilos por hectare para 2.893, né, sem inseticida. E a gente viu, então, uma variação significativa para a TB Toruc entre tratamentos, onde que a gente tem nessa que é suscetível ao VNAC, a gente tem maior produtividade, né, na presença de inseticidas na aplicação total, né, tratamento total, que economicamente talvez não seja tão viável, mesmo produzindo mais, mas a casadinha aqui, TS mais parte aérea aqui e parte aérea, não diferiu significativamente das partes sem aplicação. No entanto, do ponto de vista estatístico, né, mas financeiro, eu creio que seja muito melhor tu colher na casadinha aqui 2.600 quilos do que tu colher 2.100 quilos em sistemas sem uso de inseticidas. E isso mostra, então, a importância da gente ter ferramentas associadas, tanto do ponto de vista de genética, do melhoramento de cultivares, para a tolerância ao VNAC, quanto do ponto de vista da aplicação de inseticidas, né, dos times de inseticidas, da época de aplicação, toda essa parte, tecnologia de aplicação muito importante também. Contudo, hoje o Maurício me dá uma notícia triste, né, mas era algo já esperado.
isso aqui é um comunicado, né, que saiu hoje no Diário Oficial da União, onde que o IBAMA ele comunica ao MAPA para restringir o uso de inseticidas de imidacloprido, basicamente, que é um neonicotinoide, né, em diversas culturas. Aqui eu separei só as principais do nosso interesse para hoje. No caso, o milho, sorgo, cevada, aveia, trigo, arroz, todos esses cereais, o IBAMA recomenda que seja restringido, né, o uso de imidacloprido para o tratamento de sementes desses cereais, né, nas doses indicadas. Isso complica muito questões de manejo de afídeos, principalmente pensando agora na cultura do trigo, porque a ocorrência de afídeos na fase inicial da cultura do trigo, ela é muito prejudicial do ponto de vista da transmissão do vírus, dos reflexos do vírus, né, na produtividade final. E isso faz com que essas restrições de ferramentas de manejo, faz com que a gente comece a voltar os olhos para alguns padrões de flutuação populacional, estudos mais ecológicos, que vão também servir como ferramentas para a nossa tomada de decisão, do ponto de vista de predição, de previsão de ocorrência de insetos, previsão de surtos populacionais, os efeitos que o ambiente está causando nas populações. E para isso,